Shalom! Paz e graça a todos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus que estão nos assistindo nesse momento pelas redes sociais. Quero dizer para vocês que é um prazer imenso eu estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia hoje? O estudo de hoje está contido lá em Mateus, capítulo 5, né? O Sermão da Montanha. Aqui o Senhor Jesus, ele vem falando sobre as bem-aventuranças. Então, a gente vai entender aqui um pouquinho, né? O que é ser bem-aventurado, ok? Então, o verso 1 diz que Jesus, né, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se aos seus discípulos. Então, veja bem, aonde Jesus passava, aglomerava-se uma grande multidão. Então, Jesus subiu ao monte, ele ficou na parte mais alta, e as pessoas na parte mais baixa, para poder escutar as boas novas da salvação. E claro, seus discípulos estavam ali junto com Jesus, porque eles seguiam Jesus aonde quer que Jesus fosse, né? Então é muito bonito isso. Eu tenho os meus seguidores pelas redes sociais, você tem os seus seguidores, mas o meu maior prazer é seguir a Jesus Cristo. E esse caminho eu não desisto, ok? Aí o verso 2 diz assim: e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala assim, os humildes, porque nós temos que ser humilde, como Jesus nos dá o exemplo, né? Eu já falei outras vezes aqui, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, os arrogantes não entrarão no reino dos céus, e sim os humildes, os pacificadores, né? Se eu ou você, em algumas vezes, seremos ou somos, né, arrogantes, nós temos que deixar isso de lado, temos que nos humilhar, ser humilde, né? Ser humilde não é aceitar a tudo, certo? Mas ser humilde é aquele que obedece ao seu Senhor, é aquele que se faz de servo, ok? O verso 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem nunca chorou na vida, né? Quando perdeu um ente querido, certo? Quando um filho fica doente, né? Nós como pais, como mães, a gente chora junto com o filho, né? Então, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, ok? Bem-aventurado os mansos, porque lhe darão a terra. Bem-aventurados os mansos. O que quer dizer isso? Pessoas calmas que sempre buscam a paz e a harmonia no reino de Deus, né? Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, né? Bem-aventurado são os misericordiosos. A misericórdia é ter um coração compassivo, ser solidário às pessoas, né? Lidar com a dor e o sofrimento dos nossos semelhantes, né? Então, isso é ser misericordioso. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Em outras palavras, limpo, temos que ser limpos, certo? Não temos que ter manchas. Quando eu digo manchas aqui, é o pecado. O pecado mancha o nosso coração, o pecado mancha o nosso caráter, então nós temos que estar limpos de coração se queremos ver a Deus, se queremos entrar no reino de Deus. Verso 10. Bem-aventurados pacificadores, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, né? É o reino dos céus. O que quer dizer pacificadores?
Pacificadores são aquelas pessoas que promovem a paz, a reconciliação, certo? Verso 11, acompanhe comigo Mateus capítulo 5, verso 11. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui tem pessoas nesse mundo que ela inventa falso de você, e tem pessoas que até já morreram sem ter culpa por causa que mentiram sobre aquilo que ela não havia feito. Então, quando isso acontecer na sua vida, Deus está dizendo: bem-aventurados sois quando nós sofremos por causa do amor de Deus em nossa vida. E veja bem, que isso já é antigo. O verso 12 diz assim, ó: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Então, isso é perseguição. E nós já estamos chegando nos finais deste mundo, já estamos chegando na história final desse mundo. Então, nós vamos sofrer perseguições por causa do Evangelho. Muitos vão perder a vida por causa do Evangelho, por causa de professar o nome de Cristo. Mas a palavra de Deus diz também: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí o verso 12, ele já foge um pouquinho aqui das bem-aventuranças. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser jogado fora e ser pisado aos homens. E aqui fala também, o verso 14: vós sois a luz do mundo, que nós somos a luz do mundo. E nós temos que ser luz, porque Deus é luz e o inimigo é trevas. Eu vou simplificar aqui para vocês o que é ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, ser o sal da terra e a luz do mundo significa ter uma vida que glorifica a Deus em todos os sentidos e levar as outras pessoas a seguir Jesus, tá? Então, ser o sal da terra e ser a luz do mundo é ser uma pessoa que leva a palavra de Deus a outras pessoas. Veja bem, aqui quando Deus compara o sal, uma coisa muito ruim já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com vocês, na hora de fazer, tipo assim, um arroz, um feijão, e você esquece de colocar o sal, você esquece de colocar o tempero. Vai ficar uma coisa muito horrível, sem sabor, difícil de comer, né? Difícil de se alimentar assim. Então o sal, quando você coloca o sal, é para ele dar sabor. Então aqui o sal que Jesus está referindo é para dar o sabor na vida, né? Para que nós possamos realmente ser refinado, certo? Nem muito, como se diz assim, o sal, não é para ficar muito salgado e nem menos salgado, é para ficar no ponto. Então o cristão, ele tem que ser o quê? Restaurado, né? E quando compara-se a luz, como eu disse, vós sois a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, as trevas jaz do inimigo e a luz, ela vem para que nós possamos enxergar a luz no final do túnel, ok? E essa luz no final do túnel, muitas vezes, para mim e para você, é Jesus Cristo, e é só nele que temos salvação, ok? Gostaria de orar com vocês. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, meu Deus, muito obrigado
por nos dar essa oportunidade de compartilhar com os nossos semelhantes a sua palavra. Pai, eu sei que eu não tenho um bom português, eu sei que eu não falo muito direito, eu sei que eu tropeço nas palavras, mas eu amo pregar a sua palavra com dignidade, do jeito que está escrito na Bíblia. Do jeito que o Senhor nos diz, Pai, eu sou a luz do mundo, vós terão que ser o sal da terra. Tudo isso, meu Deus, eu trago para mim e levo para os meus semelhantes, em nome de Jesus. Amém.